Olá, então nessa aula agora a gente vai trabalhar com a parte de definir quais as rotas que a gente vai ter para obrigar o usuário a estar autenticado e quais as rotas em que ele não precisará estar autenticado na nossa aplicação para acessar, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso aqui dentro das minhas rotas, mas antes eu vou criar esse middleware, né, que vai gerenciar essa parte de autenticação. Então, qual que é a ideia? A ideia é que a gente crie um middleware, que é aquele carinha que faz o nosso meio de campo, né, e que quando a gente acessar uma rota aqui, por exemplo, antes de eu vir para o método aqui, eu posso definir aqui em cima, por exemplo, um middleware que ele realize a verificação se o usuário está autenticado ou não. Então, o que esse middleware faz? Aqui, antes dele vir aqui para as rotas depois dele, ele vai ter que passar por esse middleware que vai existir aqui. E aí ele vai verificar se o usuário está autenticado ou não. Se estiver autenticado, ele vai seguir e buscar a rota que ele deve executar depois aqui. Então, vai ser uma pequena divisão. O que tiver antes, as rotas que tiverem antes aqui, vão ser rotas que ele vai chegar, vai achar a rota e vai executar. Então, tu não vai precisar estar autenticado. As rotas que tiverem depois desse middleware aqui, tu vai precisar estar autenticado, porque ele vai ter que autenticar, dar o ok, e aí tu vai seguir para executar a rota e o método que está aqui dentro. Então, com isso a gente consegue definir quais rotas a gente quer que esteja autenticado e quais rotas não são necessárias que haja autenticação. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma pastinha dentro da app chamada middlers. E nessa pastinha middlers, eu vou criar um arquivo chamado auth.js. Nesse arquivo auth.js, a gente vai utilizar nele o JWT, JSON Web Token. A gente vai utilizar o Promisify, que é para a gente não precisar estar utilizando uma função de callback, que a gente vai chamar lá, from util, padrão aqui. E a gente vai estar utilizando a nossa configuração, outconfig, from config/out, que é o nosso segredo e o tempo de validade, né, para expirar o token. Vou colocar um export default async. E aqui eu vou colocar o rec, o res e vai ter também o next, porque ele é um middleware. E aí o next eu já vou explicar na sequência como ele vai funcionar. Coloquei aqui, vou começar recebendo dentro de uma constante chamada authHeader, pode ser qualquer nome, tá? A requisição que está sendo enviada no cabeçalho, então no headers, chamada authorization. E aí o que eu quero saber com essa requisição chamada authorization? Então eu vou ter lá no cabeçalho da minha requisição, rec.headers.authorization, o uso ou não do token. Então o que acontece? Aqui dentro vai estar armazenado o meu token. O que eu estou buscando? Eu estou buscando saber se existir um token armazenado aqui, ele vai armazenar no authHeader. Caso não haja o token aqui, significa que eu não fiz minha autenticação, né? Então, esse aqui vai ficar vazio. Então, se eu não tiver nada dentro do authHeader, significa que eu não gerei um token, não estou carregando um token comigo. Por consequência, significa que eu não fiz o login, né, e gerei o token, então não tem, não está tudo certo na parte da autenticação. Então, vou entrar aqui dentro do if e vou gerar um erro, token not provided. E aí eu já faço a minha primeira verificação dessa forma. Se o cara não fez a autenticação no sistema, se a pessoa, o usuário, não fez a autenticação no sistema, ele não gerou um token, então vai estar vazio, e aí vai entrar aqui e vai dizer que o token não foi gerado. E aí tudo bem. Se
ele não entrar aqui, significa que ele gerou um token. Beleza, tá com o token aqui. Só que agora eu preciso verificar se esse token é válido ou não e se está correto ou não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, dentro da constante, e eu vou armazenar o bearer e o token. E eu vou colocar um authheader.split separando por espaço. Então, o que acontece? Lembram que na última aula eu falei que esse token ele carrega consigo a palavra bear, né? Essa palavra aqui, que basicamente é o que? É bear espaço o token que está sendo visto aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar a partir desse espaço, vai ter dois elementos, que são esses aqui. O primeiro vai ser a palavra bear, espaço, e aí o segundo vai ser o token. Então, aqui, ó, bear e token. Só que esse bear não vai me servir para nada, eu não vou utilizar ele. Então, para mim nem utilizar ele, eu posso deixar isso em branco, só deixando aqui a vírgula, e ele vai armazenar o token aqui dentro dessa constante. Com o token dentro dessa constante, eu vou fazer uma verificação com try catch, no qual eu vou fazer a seguinte verificação: const decoded igual a await promisify, que é o que a gente tinha importado ali do útil, jwt.verify, e aí vai gerar uma nova função que é token e out config.secret. Beleza. O que está sendo feito aqui? Primeiro, eu estou usando o Promisify para mim não ter que usar a função com aqueles padrões antigos de callback. Então, para isso, ele gera uma nova função usando o Promisify sem o callback. E a função retornada, ela está no segundo parênteses, né? Então ela está aqui, a função retornada, segundo parênteses, sendo passado os parâmetros token e outConfig.secret. Então o que acontece? Se tudo der certo com isso daqui, significa, né, que as informações que a gente gerou no token vão ser armazenadas no decoded. E que informações são essas que eu gerei no token? Aquelas que eu tinha deixado dentro do payload lá para mim pegar depois, que era, por exemplo, o ID e o CNPJ. Dentro desse decoded, eu consigo desmembrar ele e pegar a informação do ID e do CNPJ da empresa que se autenticou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer o seguinte: hack.idCompany igual a decoded.id, que é esse daqui, né, o ID, e hack.cnpj.company igual a decoded.cnpj, que é este daqui que eu tinha enviado no token, CNPJ e ID. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu posso incluir, por exemplo, aqui o ID da empresa e o CNPJ da empresa dentro da requisição. Tá? Então, o que acontece? Cada vez que eu estiver trabalhando e enviar uma requisição, né, eu estiver com a requisição sendo enviada, nela vai estar acompanhada aqui, então, vou ter o ID Company e o CNPJ à disposição. Então, por exemplo, quando eu for cadastrar um anúncio, eu vou inserir de quem que está cadastrando esse anúncio, qual empresa. E aí eu posso ir diretamente no hack.cnpj.company e ter armazenado ali o valor do CNPJ. Se eu precisar do ID dessa empresa, hack.idCompany. Então, eu tenho armazenado aqui a todo instante o ID e o CNPJ. Eu só chamo isso daqui e vai estar dentro o valor aqui, sendo da empresa que se autenticou, porque veio aqui do token que eu desmembrei. Então, com isso facilita bastante, né, a parte de eu estar trabalhando sem ter que buscar no banco de dados informações da empresa como CNPJ e ID. No final aqui eu vou colocar um return next. Então esse next que eu tinha falado que eu ia explicar, eles funcionam da seguinte forma: se aqui deu erro, ele vai entrar aqui e vai parar a execução. Então, parou por aqui. Se tudo deu certo, ele vai chegar aqui e vai dar um return next. Então, o que significa o next? Continua executando o que tiver a mais. Então,
o meu middleware vai estar aqui. Se tudo deu certo lá, ele vai dar o return next, vai armazenar aqui e vai seguir executando, procurando a rota que ele tem que executar aqui. Ó. Então, segue os processos da aplicação normalmente. Caso dê algum erro, que ele não vai chegar nessa linha aqui, o try vai pegar e vai cair dentro do catch. E aí o catch, eu vou ter um error, no qual eu vou dar um return res.status 401.json, no qual eu vou ter error, token invalid. Então, qualquer erro que acontecer aqui, depois, nessa parte, significa que o meu token tem alguma coisa errada, não está válido. E aí, eu gero uma exceção, né, colocando aqui a resposta para o usuário sendo o token inválido. Beleza. Feito isso, tudo pronto, tenho que fazer o que agora? Eu tenho que primeiro importar esse middleware, então vou vir aqui e vou dar um import out middleware from ponto barra app barra middlewares barra out, e aqui vai ser onde eu vou colocar esse middleware, e aí eu vou dizer o que? routes.use out middleware, então utiliza esse middleware. Beleza, qual que é a lógica agora? Tudo que tiver após isso daqui, ó, vai ser exigido que o usuário esteja, a empresa no caso, né, esteja autenticada. Por quê? Para ele chegar aqui, ó, por exemplo, eu invoquei, né, solicitei essa rota aqui, ó. Para ele chegar aqui, ele vai passar por aqui. E quando ele passar por aqui, ele vai passar por todo esse código de verificação se o token foi fornecido e se o token é válido, ou seja, o usuário tem que estar, a empresa tem que estar autenticada para poder executar essa rota. Caso eu tenha uma rota aqui antes, se eu tivesse essa rota aqui antes, o usuário, ou a empresa no caso, não precisaria estar conectado, porque ele vai chegar aqui nessa rota, essa aqui que eu quero executar, e vai executar tudo e terminar. Ele não vai vir para cá. Então, não precisaria a empresa estar autenticada. Levando em consideração a lógica da programação do projeto, uma empresa, quando ela quiser logar no sistema, ela já não precisa estar logada, né? Senão não faz sentido. Então, a nossa rota tem de fazer login, tem que estar antes, né, da gente fazer a autenticação do sistema. Então, essa aqui vai estar antes, eu não preciso estar autenticando o sistema para fazer a autenticação do sistema. Aqui eu posso ter uma rota, por exemplo, de teste, aquela que a gente tinha feito. Teste, res, e aqui eu tenho return res.json, e aí eu retorno algo. Para a gente poder visualizar, para vocês poderem ver, ó, que aqui dentro eu vou ter o ID da empresa e aqui dentro eu vou ter o CNPJ da empresa que está autenticada, eu vou copiar isso aqui, ó. É isso aqui que vai estar, ó. Então, quando eu fizer a autenticação, eu automaticamente vou estar carregando esses dois carinhas aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, ID Company, uma propriedade, dois pontos, Hack Company, vírgula, CNPJ Company, dois pontos, hack.cnpj company. Então, o que vai ter aqui dentro quando eu chamar essa rota? Ele vai ter que retornar para mim o ID da empresa, que é este daqui, o ID da empresa, e o CNPJ da empresa aqui. Beleza. Então, vamos aos testes. Deixa eu vir aqui, deixa eu ver se está tudo certo. Vamos rodar, vamos ver se ele vai dar um erro. Espera um pouquinho. Nenhum erro, princípio nada, beleza. Vou vir aqui, vou acessar a session. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui no Insomnia e vou tentar fazer o login. Vou errar a senha primeiro, ó. Password does not match. Beleza. Vou dar um send, fiz aqui o login. Estou com o meu token. Então, a partir desse momento, eu estou com o token aqui no Hack Headers Authorization. Vou colocar ele aqui no cabeçalho, ó. Vou vir aqui, vou vir no teste que eu tinha feito aquela hora e vou colocar aqui no alt bear token, que daí eu não preciso inserir a palavra bear,
e coloco o token aqui sem aspas. Ó. Coloquei o token aqui sem aspas, copiei todo o texto dele. Dentro do body eu não vou ter nada, porque é uma requisição get que eu vou fazer aqui. Ó. E aí, o que vai acontecer? Ó? Se eu não inserir nenhum token, então se eu vim aqui e deletar tudo isso aqui, ó, não inserir nenhum token e der um send, token invalid. Então, ele deu aqui token invalid. Por que ele passou por aqui? Porque eu tenho sendo enviado aqui algo. Então, se eu colocar no authentication, não colocar nada, ó, nada no Hack Headers Authorization, eu dar um send, token not provided, ó, ele não identificou nada aqui dentro. Então, caiu aqui no erro. Se eu colocar o bearer token aqui, colar o token e adicionar mais uma letra aqui para deixar ele inválido, ó, não é esse token, ó, eu coloquei um 5 aqui, não é esse token, é sem o 5, vou colocar o 5, vou dar um send, ele fez a verificação do token e viu que não está correto o token, teve alguma mudança na assinatura dele, então deu o token inválido. Se eu voltar aqui e colocar certinho, dar um send, olha só, deu certo, existe, não entrou aqui, separou, tá só o token aqui, verificou, deu tudo certo, então não entrou aqui, mandou continuar. Se ele continuou, ele vai ver aqui e vai continuar. Qual rota que solicitou? Foi essa. Pegou, executou essa rota e pegou o valor do ID da empresa e o valor do CNPJ da empresa que está lá na requisição a partir do token que eu peguei eles. E imprimiu. Vamos ver se está certo? Vamos ver aqui, ó, Object ID, beleza, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está aqui funcionando corretamente. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, ó, se eu voltar aqui e eu colocar essa rota, por exemplo, se eu colocar essa rota aqui, ó, antes do meu middleware, o que vai acontecer? Eu vou dar um send, vou colocar aqui no Authentication, vou dar um send, ele acessou, belezinha, tudo certo. Por quê? Eu acessei sem estar autenticado. Por quê? Estou antes do middleware. Se eu voltar aqui, salvar e tentar acessar agora, tenho que estar autenticado. Vou vir aqui, vou colar o token. Opa, deixa eu colar o token aqui. Copiar, colar e send. Tudo certo, o token está válido, retornou ID, CNPJ, Company, tudo certo, tudo funcionando, criei o meu middleware de autenticação. Agora, nas próximas aulas, a gente começa a trabalhar com a parte dos controllers, os métodos insert, update, delete, index, details para listar os dados, que daí a gente tem, né, uma boa base construída para o nosso projeto.